Olá! Hoje iremos falar sobre a célula muscular e suas estruturas. As células musculares possuem formatos alongados, ricas em filamentos proteicos e com capacidade de contração. Elas recebem o nome de fibras musculares ou miócitos. As células musculares são ricas em proteínas denominadas actina e miosina. Ainda é possível observar filamentos de desmina, outro tipo de proteína, em células epiteliais e em miofibroblastos. A imagem a seguir mostra um sarcômero, que em conjunto forma a miofibrila e um conjunto de miofibrilas formam a fibra muscular. A actina foi identificada há mais de 50 anos como uma das principais proteínas contráteis das células musculares. Algumas plantas e espécies de animais possuem um grande número de genes que codificam a actina. Além disso, ela tem sido notavelmente conservada durante a evolução, quando foi analisado que os aminoácidos da molécula de actina de uma célula de levedura e de uma célula muscular de um coelho têm 88% de homologia, ou seja, são semelhantes em sua origem, mas são organismos de espécies diferentes. No sarcômero, a actina pode ser identificada como o filamento mais fino, medindo 7 nanômetros de espessura. Já a miosina é considerada um motor molecular para as actinas. Elas são divididas em miosinas não convencionais e em miosinas convencionais, ou tipo 2, que é a que está presente em maior parte do sarcômero e é o tipo mais conhecido dentre todas as miosinas. Na estrutura da célula muscular, pode ser observado como os filamentos mais grossos, medindo cerca de 10 a 15 nanômetros de espessura. Na estrutura do sarcômero, é possível observar as bandas A, I e H. A banda I é a região mais clara da célula em que se encontra a actina. Já a banda A, observa-se uma cor mais escura, em que possuem filamentos finos e grossos. No centro da banda I, há uma linha escura chamada linha Z. Essa linha delimita a unidade repetitiva das miofibrilas, o sarcômero. Na banda H, possui somente filamentos de miosina. Além disso, nessas estruturas, a troponina e a tropomiosina estão presentes, pois auxiliam na contração e no relaxamento muscular. Como podemos ver na imagem a seguir, o esquema das bandas e das linhas no sarcômero. As estruturas em vermelho correspondem à miosina e as estruturas em azul correspondem à actina. A cada linha Z delimita-se um sarcômero, a unidade da célula muscular. Agora vamos falar dos tipos de tecido e suas células. Há três tipos de músculos: o músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. As células deste músculo são originadas da fusão de centenas de células precursoras, que são os mioblastos, o que as tornam grandes e alongadas. Elas têm um formato cilíndrico com um diâmetro de cerca de 10 a 100 micrômetros e até 30 centímetros de comprimento. Elas são multinucleadas, sendo que os núcleos ficam em posições periféricas. As células do músculo estriado esquelético possuem filamentos de actina e miosina em abundância, e a sua organização faz com que se observem estriações transversais através de um microscópio de luz, e foi isso que conferiu o nome estriado ao tecido. As células deste núcleo possuem uma pequena quantidade de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos. O retículo endoplasmático liso geralmente também é chamado de retículo sarcoplasmático. Ele é bem desenvolvido e armazena íons de cálcio, que é bastante importante para o processo de contração muscular, além das mitocôndrias, que são bem numerosas e fornecem energia ao processo. As células musculares esqueléticas de um adulto não se dividem. No entanto, é possível a formação de novas células no processo de reparo após uma lesão ou de hipertrofia decorrente do exercício intenso, através de uma divisão e fusão de mioblastos quiescentes, no caso as células satélites. Essas células são fusiformes e mononucleadas. Tecido muscular liso. As células desse tecido são fusiformes,
com 3 a 10 micrômetros de diâmetro, na região mais larga, onde está o núcleo. E o comprimento variado, sendo de 20 micrômetros dos pequenos vasos sanguíneos, 200 micrômetros no intestino e 500 micrômetros no útero grávido. O núcleo é central e o citoplasma perinuclear contém retículo endoplasmático rugoso, ribossomos livres, Golgi, retículo endoplasmático liso, mitocôndrias e glicogênio. O músculo liso é capaz de uma regeneração mais eficiente. As células musculares lisas podem se dividir, o que permite o reparo do tecido lesado e o aumento de órgãos, como o útero durante a gravidez. Agora, vamos falar sobre a contração muscular. Temos a estrutura, e nessa estrutura temos os discos Z, e entre um disco Z e outro temos os sarcômeros. Os discos Z são quem segura os filamentos finos, que são os filamentos de actina. E no meio dos filamentos de actina vai ter os filamentos grossos, que por sua vez são os filamentos de miosina. Essa miosina é uma proteína contrátil, que pode mudar sua conformação, além de ter afinidade com a actina. A miosina fica ancorada no meio por um complexo proteico que é a linha M, como podemos perceber na imagem a seguir. Para acontecer a contração muscular, terá uma sinalização celular para as células musculares. O neurônio vai estimular a liberação do cálcio, que é o cofator de ativação da miosina. Quando o cálcio se liga à miosina, ela ganha afinidade e se liga à quitina. Quando isso acontece, ela muda a sua conformação e como tem dos dois lados, ela puxa de um lado, puxou do outro, acontece a contração do sarcômero. Vários sarcômeros contraindo ao mesmo tempo, acontece a contração muscular. Tem células que conseguem ter cerca de 140 sarcômeros numa mesma miofibrila. E quando tem o estímulo, todo os 140 sarcômeros se contraem ao mesmo tempo. E assim acontece a contração da fibra. Agora, vamos falar sobre o relaxamento muscular. O relaxamento muscular acontece também por meio de sinalização celular. O neurônio, por sua vez, manda o sinal para efetuar o relaxamento. Quando se tem esse sinal, o cálcio se solta da miosina e a partir deste momento ela perde a sua afinidade e se desliga da actina. Quando ela se solta da actina, a actina volta automaticamente ao seu estado original, ela volta ao normal, porque não tem mais nada segurando ela contraída. A actina voltou ao normal, o sarcômero volta ao normal. E vários sarcômeros voltando ao normal ao mesmo tempo, acontece o relaxamento da fibra. Por fim, temos a imagem de um sarcômero observado de um microscópio, onde podemos ver os discos Z, a linha M, os filamentos de actina de miosina e vários outros. Aqui estão as nossas